Senhor Jesus, muito obrigado. Abençoe minha mãe, abençoe meu pai, abençoe eu. Que o Senhor está aqui pertinho da gente, leva do monte da bala perdida que nunca acontece. Abençoe meus amiguinhos que estão em casa, que não pode sair, que acaba com essa doença logo, que aqui volta a igreja, que volta o projeto, que volta as escolas todas. Em nome de Jesus, amém. Oi, pessoal! Oi, gente! Oi, vovó! Oi, Bia! Tudo bem, Bia? Tudo bem? Vó, essa semana eu lembrei da história de José. Foi? Eu tava brincando de boneca. Sabe aquela boneca de cabelo preto que eu amo? Sei! Então, estava com ela brincando com a minha amiga. E de repente, ela puxa da minha mão e estragou o cabelo da boneca. Ah, Bia, estragou? Que Coisa chata! Pois é. Então, eu lembrei de tudo que aprendi na lição passada que tia Ruth falou sobre perdoar, perdoar e perdoar. Isso, Bia, que bom! Que Jesus sempre toque o seu coração e os corações de todas as crianças para que façam a diferença, né, Bia? E aí? Vó, José perdoou seus irmãos que fizeram coisa muito pior, né? Muito pior. Aí eu fiquei falando na minha mente. Eu consigo. Depois, falei pra ela que eu estava triste, porque aquela era a minha boneca preferida. Sabe o que ela fez? Ela me deu a sua boneca e me pediu desculpas. Que linda! Pediu desculpas. Viu, Bia? Como é sempre bom perdoar. Deus ama quem perdoa. E o final é sempre feliz. Que bom que você aprendeu com a história da semana passada. Vamos aprender uma história hoje? Vamos! Ai, eu amo as histórias. Você gosta, Bia? Eu amo! Hoje nós temos uma história, Bia, com bichos. Já sei! Arca de Noé! Não, Bia. Daniel, na Cova dos Leões! Não, Bia. Ai, Bia, para de ser ansiosa. Espera. Sabe quem vai contar a história pra gente hoje? Quem? É a tia Marli. Pede pra ela. Tia Marli, conta essa história pra gente! Oi, gente, tudo bom? Quanta saudade de vocês. Aqui é a tia Marli de novo com uma história maravilhosa da palavra de Deus para vocês hoje. Mas antes de ouvir a história, eu queria mostrar para vocês alguém muito especial. Quem de vocês tem um bichinho de estimação? Um cachorrinho, um gatinho, um papagaio, qualquer coisa. Você tem? Então, eu acho que muitas crianças devem ter, né? Eu sei que criar dentro de apartamento não é fácil não, né? Muitos moram em apartamento, mas quem mora em casa pode ter um bichinho e eles são muito legais. E eu quero te apresentar o meu bichinho de estimação, o Woody! Aqui, olha que coisa mais fofa, o Woody! Ele não é lindo, gente? Muito fofo ele, né? Olha só, muito gostosinho. Sabe quantos anos ele tem? Tem 3 aninhos. E ele já foi até 2 acampamentos com a gente. Ele é bem crente, Woody, sabia? Ele é muito fofo. A raça dele é Dachshund. É um nome esquisito, né? Mas é a raça dele. Olha como ele fica. E ele dorme, sabe como? De barriga pra cima. Ele é um doce. Olha que coisa mais fofa. Do jeito que você bota ele, ele fica. Assim que ele dorme também. Imagina se o Woody falasse, né? Nossa, eu ia ficar apaixonada mais do que eu sou por ele. Você sabe que ele já sabe 2 palavrinhas? Sabe? Ele sabe assim, quando a gente fala bichinho, ele sabe que é o brinquedinho dele. E a outra palavra é passear. Vamos passear, Woody? Olha, você viu? Ele já levantou a orelhinha porque ele sabe o que é passear. Ele sabe, a gente tem um quintal aqui e quando a gente fala essa palavra mágica, ele fica doidinho para poder passear. E aí, imagina se ele pudesse falar, né? Só isso, só falta ele falar. Eu ia ficar assim mais apaixonada por ele ainda. Mas você sabe que
Na Bíblia tem uma história de um bichinho que falou. Você sabe disso? É verdade? É. Vai lá, depois que a gente terminar aqui, eu vou contar a história para vocês hoje. Aí você pede para a mamãe ou o papai ler para vocês Números 22, 23 e 24. Onde a gente vai ouvir a história hoje do Balaão. Você já ouviu falar desse homem? Pois é. Essa história está lá em Números 22, 23 e 24. Pede para a mamãe e o papai ler para você. Essa história de Balaão. Balaão era um homem que conhecia Deus, mas depois de algum tempo ele se tornou assim contra a palavra de Deus, ou então ele resolveu que ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Sabia disso? Tem pessoas que são assim, né? Você sabe o que a Bíblia fala pra gente, um versículo? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, não. É o amor ao dinheiro. Sabe por quê? Pessoas que amam mais o dinheiro, mais as coisas materiais, acabam se afastando de Deus. Isso que aconteceu com a nossa história. O Balaão era um homem que servia a Deus, mas ele amava muito dinheiro, ele queria ser rico, ele queria ser mais, ter mais e mais e mais e mais. Aí sabe o que aconteceu? O povo de Israel estava andando no deserto. E eles chegaram perto do rei dos Moabitas e eles iriam chegar naquelas terras. E aquele homem olhou os filhos de Israel, o povo de Israel, falou assim: meu Deus, esse povo agora vai destruir a gente. Eu vou correndo lá falar com Balaão para ele amaldiçoar o povo de Deus. Amaldiçoar quer dizer falar mal, né? Não abençoar, falar coisas horríveis para o povo ir de mal a pior. Aí, esse Balaque, né, que era o rei dos Moabitas, mandou os mensageiros lá para buscar o Balaão. E falou assim: Balaão, vamos comigo, que eu quero que você amaldiçoe esse povo. E o Balaão falou assim: mas então fica aqui essa noite comigo que eu vou perguntar para Deus se eu devo ir com vocês. Aí eles ficaram lá naquela noite, eles levaram muito ouro, muito tesouro. E quando ele viu aquelas coisas, né, de muito valor, ele ficou com tanta vontade de ir. E ele perguntou para Deus: Deus, eu posso ir para amaldiçoar o povo de Israel? O que vocês acham que Deus respondeu para ele? Deus falou assim: não vai. Mas aí ele começou a insistir, falou assim: não, mas quem sabe se o Senhor me deixasse ir? Sabe quando a gente fala com a mãe e o pai: mãe, posso ir para aquele lugar? E a mãe e o pai falam: não, mas aí você insiste, parece que Deus permitiu que ele fosse. Falou assim: então vai, mas você só vai fazer aquilo que eu te deixar fazer. Aí ele foi, porque ele estava querendo muito mais dinheiro, né? Aqueles homens voltaram de novo, como ele falou que não ia, trouxeram mais dinheiro para ele. E aí lá foi ele, né? Foi lá, se encontrou com o rei dos Moabitas e foi junto com aqueles homens. E quando ele estava indo no caminho, olha o que aconteceu. Ele estava indo com a mula dele, tá? E aí o que aconteceu? Uma mula que ele andava com ela há muito tempo, ele conhecia ela muito bem. E num determinado caminho, né, no meio do deserto, o que aconteceu? Onde tinha uns muros, assim, um paredão. De repente, a mula se assustou. Vocês sabem por quê? Olha o que ela viu na frente dela. Só ela viu um anjo com uma espada de fogo desembainhada. Quando ela viu aquilo, ela deu para trás, ela se apavorou. Aí o Balaão, que não tinha visto o anjo, pegou e começou a bater nela. O que você tá falando? O que você tá fazendo? E começou a bater na mula. E coitada, ela começou a ir para trás, e ela foi nesse paredão aqui e encostou o pé no paredão, né? Esmagou o pé do Balaão, o Balaão deu com mais força nela. Aí ela se sentou no chão e ele continuou batendo nela, porque ela viu um anjo, coisa que o Balaão não tinha visto. E aí ela se sentou no chão e o Balaão queria dar de novo nela. Aí sabe o que ela fez? Ela voltou assim para ele e falou assim: por que você tá me batendo? Caramba, a mula falou. Ela falou assim: por que você tá me batendo? E ele nem se percebeu que ela estava falando. Falou: por que você não anda?
Aí ela falou de novo para ele, eu já andei tanto tempo com você, muitos anos, e você, quando que eu fiz isso com você? Aí naquela hora ele se apavorou e falou assim, meu Deus, a minha mula tá falando. Aí ele viu esse anjo na frente dele, com essa espada desembainhada, e o anjo falou para ele, você fez muito mal, viu, Balaão? Porque Deus não queria que você fosse, mas você tá indo porque você é teimoso, você só pensa em dinheiro. E ele falou, ai, me perdoa, eu não tinha visto que era você. Ele falou assim, olha, e se essa mula não tivesse ido para trás, eu ia matar você, eu ia fazer coisa mal para você, porque você desobedeceu a Deus. E aí ele pediu perdão e falou assim, então Deus não quer que eu vá, então eu devo voltar para casa? Aí esse anjo falou para ele, não, você vai, mas você vai fazer só aquilo que eu disser para você para fazer. Aí ele continuou o caminho dele com o coração dele muito apertado e foi. E aí, gente, ele chegou, o rei estava todo contente, né? O Balaque estava todo contente falando assim, uau, agora sim, ele vai falar coisas más contra o povo de Israel, vai morrer todo mundo, ninguém vai poder entrar no meu território e eu vou continuar sendo o rei de poder aqui nesse lugar. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Eles subiram, olha só, o Balaque, aquele rei, e o Balaão subiram numa montanha e lá de cima eles viram o povo de Israel. Olha só, o povo de Israel estava acampado no local. Vocês lembram que eu já falei para vocês, né? Que o povo tinha que acampar. Né, eles montavam um acampamento, ó, eles botavam tendas e tudo. Aí eles estavam acampados nesse lugar. Aqui eles adoravam a Deus. Estavam todos eles ali, olha só, um monte de gente. Crianças, jovens, né? Muita gente ali. E aí o Balaão olhou para aquele pessoal lá. E quando ele ia falar palavras de maldição, palavras más contra o povo, ele não conseguia. Sabe o que ele fazia? Ele só falava palavras boas, só abençoava o povo de Deus. E aquele rei falou assim, mas eu tô te pagando para você falar coisa errada, mal. E por várias vezes ele levantou as mãos, quando ele ia falar mal, da boca dele só saía coisa boa. Né? Ele só abençoava o povo de Israel e o povo de Israel prosperava. E aí esse rei, claro, ficou muito mal, muito chateado com ele, mas Balaão foi no seu caminho, foi embora. E o que essa história ensina pra gente? Que a gente, primeiro, né? O que o Balaão, ele estava atrás de quê? Ele estava atrás de dinheiro, de tesouros. E sabe que a gente deve agradecer a Deus por tudo que a gente tem. E a gente não deve colocar o coração em dinheiro, nas coisas materiais. A gente precisa ter aquilo que é o suficiente para a gente adorar a Deus. E outra coisa é que a gente deve abençoar e não amaldiçoar. E que Deus, ele sempre quer o melhor para o seu povo. Ele nunca vai querer o pior. Lembra, esse rei queria que esse homem falasse coisas ruins para o povo. Mas Deus não permitiu, Deus permitiu só que ele falasse coisas boas. Não é lindo isso? Como Deus guarda a gente, como Deus protege a gente? Não é assim? E, gente, olha que coisa maravilhosa. O que a gente aprende também? Jesus, quando ele veio nesse mundo, a gente teve que pagar alguma coisa pelo perdão dos nossos pecados? Não, né? Foi de graça. A salvação é de graça. As coisas mais preciosas que nós podemos ter é de graça. A presença de Deus, a palavra de Deus no nosso coração. Então, que você possa sempre lembrar disso, né? De amar o Senhor de todo o seu coração, de aceitar Jesus. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, aceite, porque é de graça, você não paga coisa alguma. E a salvação nos foi dada de graça. Que o Senhor abençoe seu dia, abençoe a sua família, abençoe todos que você ama e abençoe também o seu pet, né? Aqui, Woody, vem dar tchau pra eles, vem.
Aqui, dá tchau. Woody, essa história, você foi conhecido, então dá tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos passear? Vamos passear? Se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito. Eu grito! Eu grito como o rei Davi. Eu grito como o rei Davi. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a tia Camila e hoje eu vou contar a história para vocês que está aqui na nossa Bíblia. Hoje eu vou falar sobre Jonas. Quem era Jonas? Jonas era um servo de Deus. Jonas ele ia nas cidades pregando o arrependimento, pregando a palavra de Deus, né? Levando ali a palavra do Senhor para aqueles que estavam necessitando. E um dia, Deus mandou o Jonas ir para uma cidade chamada Nínive. Só que nessa cidade, as pessoas faziam muitas coisas erradas. E Jonas se zangou e ele não queria ir de jeito nenhum para lá. Ele não queria ir para aquela cidade. Né? As pessoas eram más, as pessoas eram mentirosas. As pessoas não eram legais. E Jonas ele ficou ali pensativo no que ele ia fazer e ele tomou uma decisão. Ele falou que ele ia fugir de Deus. Ele ia fugir da presença de Deus. E assim Jonas fez. Jonas saiu correndo para fugir do Senhor. Jonas correu em direção ao mar. Chegou lá, ele viu uma embarcação que estava indo para uma outra cidade. E ali Jonas pagou ali para aquelas pessoas, para a tripulação daquele barco, para que ele pudesse seguir viagem com eles. E ali Jonas ele foi para o porão e ele foi dormir, ele foi descansar. E enquanto ele dormia e a tripulação, o barco estava no mar, ali de repente o Senhor mandou uma tempestade. Mandou uma tempestade horrível, com ondas muito grandes, que batiam no barco. Parecia que o barco ia se quebrar de tão forte que eram aquelas ondas. Nossa, chovia muito e eram muitos raios, muitos trovões, muitos barulhos. Mas Jonas continuava dormindo. Aí a tripulação, junto com o comandante, lembrou que Jonas era um homem de Deus. Que Deus ouvia as orações de Jonas. E eles foram lá no porão, acordaram Jonas e clamaram, pediram para que Jonas orassem ao Senhor, para que o Senhor poupasse a vida deles, para que eles não morressem ali no mar. E Jonas viu que aquela tempestade ali acontecia por causa dele, porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Então, ele pediu para que a tripulação, para que essas pessoas jogassem ele ao mar, que só assim a tempestade ia passar. E eles iam sobreviver. E assim eles fizeram. Eles jogaram Jonas ao mar e o mar se acalmou. Só que assim que ele foi jogado ao mar, Deus mandou um grande peixe engolir Jonas. Olha que terrível! O grande peixe engoliu Jonas e Jonas ficou ali dentro da barriga daquele grande peixe por 3 dias e 3 noites. Meu Deus, que medo! E ele clamou, ele orou, ele pediu perdão. Esse tempo que ele ficou ali, ele pediu perdão ao Senhor por ter desobedecido a ele e pediu para que o Senhor poupasse a vida dele.
e que ele iria cumprir o que Deus pediu a ele, que ele ia lá para a cidade de Nínive e que ele ia pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Então, Deus fez com que a baleia cuspisse Jonas na praia. E assim o grande peixe fez. Cuspiu Jonas na praia e Jonas agradeceu a Deus. Ele falou: Senhor, muito obrigada. Agora eu vou cumprir a tua palavra, eu vou cumprir o teu pedido. Eu vou cumprir o que o Senhor me ordenou. E assim ele fez. Ele foi ali caminhando até Nínive e quando chegou em Nínive, ele pregou para as pessoas, ele falou do amor de Deus para aquelas pessoas e aquelas pessoas se arrependeram dos seus erros, se arrependeram dos seus pecados, do mal que elas estavam fazendo para com o outro e para si, né? Ali ele pregou a palavra de Deus. E o que a gente tem a aprender com Jonas, né? Com toda essa situação que Jonas passou? Que não adianta a gente fugir da vontade de Deus. Que a vontade de Deus vai se cumprir na nossa vida. Mesmo que a gente tenha que passar por tempestades, por grandes peixes engolindo a gente vai chegar e que a gente tem que ser obediente. A gente tem que obedecer o Senhor, né? A gente tem que obedecer o que Deus está mandando a gente fazer, né? A gente, quando orar ao nosso Papai do Céu, a gente tem que estar com o coração ali e com os ouvidos abertos para a gente entender o que Deus quer para a nossa vida. E vocês também sabiam que Jesus, ele falou de Jonas para o povo? Jonas, a situação que Jonas passou ali de 3 dias dentro da barriga do peixe, Jesus falou para o povo sobre essa situação, sobre o que Jonas passou. Que ele, o próprio Jesus, ele também ficaria por 3 dias ausente, mas que no final ele ressuscitaria para que nós fôssemos libertos, para que os nossos pecados fossem acabados e que ele tem muito, muito amor por nós. Assim como Deus teve amor, misericórdia por Jonas e sobre aquela população ali, sobre aquelas pessoas ali, Jesus ele se rendeu, ele foi crucificado e ele nos amou, ele nos libertou dos nossos pecados também. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história e eu espero que vocês tenham no coração de vocês essa palavra e esse amor de Cristo por nós, de Deus por nós. Amém? Mas Jonas não quis ir. Deus falou, Jonas não quis ouvir e o barco balançou. E o barco balançou quando lançaram Jonas foi o mar se acalmou. E o barco balançou. E o barco balançou quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou. E o barco balançou quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E na barriga da baleia Jonas foi parar. Com aquele barrigão pra lá e pra cá. 3 dias e 3 noites. Ela enjoou. Deus falou assim, deixa ele na praia pra falar do meu amor. E o barco balançou. E o barco balançou quando lançaram Jonas foi que o mar se acalmou. E o barco balançou. E o barco balançou quando lançaram Jesus, obrigada por esse dia. Obrigada por esse dia. Obrigado, Senhor. Amém. Me ama? 4, 5, 4, 5, 6. Não há nada que não possa fazer. 7, 8, 7, 8, 9. Falo todo o tempo. Aleluia, eu amo a Jesus. A, B, C. Adivinha que bora é B? E,
quis